Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar. Gostaria de caminhar e conversar sobre a poesia e a problemática do feminino e do masculino. Quando nós olhamos hoje para toda essa discussão que tem do feminino e masculino, se torna muito difícil da gente, em vez de ser partidário, estar partido e escolher um lado, conseguimos ter discernimento para compreender justamente a poesia e a problemática dessas coisas. Quando nós olhamos para o mundo, o que nós observamos, né? Quando nós olhamos para as coisas estruturais hoje, em termos de arquitetura, de decoração de interiores, roupas, enfim, as formas em geral, é sabido, e a qualquer um que olha ao redor, antigamente se tinha ocas, cavernas, coisas redondas. Hoje em dia é tudo quadrado, virou um caixote. As casas são quadradas ou retangulares, os prédios, as igrejas, tudo. Tudo foi ganhando gradualmente formas angulares e de uma angulação muito bem definida. E nós já vimos aqui em outras poesias, eu já comentei numa outra poesia em específico, rapidamente, que se nós pegamos a geometria, geometricamente falando, o masculino está na angulação e o feminino na falta de angulação, ou na suavização da angulação. O que isso significa? Significa que, por exemplo, os ângulos, para se formar figuras específicas como quadrado, ou triângulo, retângulo, que foram setados, e todas aquelas formas que têm justamente uma angulação firme, fixa, definida, são masculinos. São formas masculinas, melhor dizendo. Assim como aquelas que não têm angulação, como o próprio círculo, é feminino. E a falta de angulação, ou pelo menos a amenização da angulação, é uma suavização do masculino e, portanto, uma feminilização desse masculino. E aí eu fico pasma quando as pessoas falam que patriarcado não existe. Horas. Porque prove, né? Como se patriarcado... qual é o erro, né? Partidário, ideológico? Por que isso tudo se torna uma deformação? Porque a gente começa a acreditar assim, que não, os homens formam um clube dos bolinhas para conspirarem contra as mulheres. As mulheres formam um clube da Luluzinha para conspirarem contra os homens. E não tem nada disso, porque a gente nem sequer tem capacidade mental para isso. Nós somos, nesse aspecto, retardados. Estamos muito no âmbito retardatário da coisa. Não temos essa capacidade toda. E sabemos já que o mal é a própria incapacidade de pensar apropriadamente. Então nem sequer o mal é capaz disso. Pelo contrário, né? A própria vileza nossa, malvadeza nossa, malignidade nossa, é aquilo que faz com que essas coisas surjam, porque é a própria inconsciência de como essas coisas se dão e se estabelecem. É só pela inconsciência. Então não é como se as pessoas se reunissem para decidir que vamos tornar o mundo mais quadrado ou vamos tornar o mundo mais redondo. Ainda que tenham pessoas que acreditam nisso, tá? E pessoas que se juntam em clubinhos achando que vão dominar o mundo e mandar no mundo, etc. Através de determinadas decisões. Mas é claro que qualquer pessoa com a mínima fé sabe que tudo isso é bobagem, né? As pessoas podem se reunir e decidir o que elas quiserem
se acharem donas do mundo quanto elas quiserem, o universo é de Deus. E no fundo é Deus que manda e todas as coisas vão de acordo com Deus. E Deus imbui sentido e faz com que o próprio mal trabalhe para ele, mesmo não querendo. Então, como muito bem escreveu Goethe, né, o mal é aquele que, querendo fazer o mal, termina por fazer o bem. Não que o mal seja um bem, mas porque Deus propriamente faz com que as coisas destituídas de sentido ganhem sentido. Quando temos fé também junto a Ele para que esse milagre ocorra, é claro. Por isso que não é o mal por ele mesmo que faz o bem, mas porque temos a divina capacidade, sim, de transformação das coisas em milagre. Então, essas coisas acontecem porque é natural do processo essa deformidade, porque é a própria queda, porque nós somos doentes. Eu sei que hoje em dia a gente acha muito que tudo é muito lindo, todo mundo muito saudável, buscando saúde, etc, né? Uma afirmação muito grande da positividade, do otimismo, mas a verdade é que nós somos seres vis, maus. Nós somos realmente doentes, muito doentes, porque a sanidade, nós já vimos várias vezes que sanidade, santidade e saúde são três coisas completamente relacionadas, que na verdade são uma e mesma coisa. Não é possível ser são sem saúde e não é possível ter saúde e sanidade sem santidade. E basta olharmos ao redor para vermos que nós não somos santos. E então isso significa que nós somos doentes. Mesmo quando a gente acha que a gente é muito bonitinho, né? É bonitinho nas mídias, nas fotos, nos vídeos, mas no fundo somos muito doentes. Mesmo as pessoas que se acham muito felizes, que vivem muito de acordo com Deus, aquele que não odeia a sua vida, não pode ser discípulo de Cristo. E odiar a vida é odiar estilo de vida. Mesmo as carolas de igreja, cocotas, né? Se não há um momento, pelo menos um momento no dia em que eu odeio o meu estilinho de vida religioso, de bater cartão em igreja, para que eu acorde para as minhas deficiências, eu posso ser linda e maravilhosa dentro da igreja. A hora que eu saio dela, passa um mendigo na minha frente, eu nem vejo, né? Eu nem vou dar a mínima, porque se apega a estilinho de vida, e por isso que é muito difícil seguir a Cristo. Porque é odiar a sua vida e odiar mesmo o estilo de vida que temos e a vidinha que escolhemos para nós. E é nos colocarmos em dúvida não quanto ao outro, mas quanto a si mesmo. Então, devemos odiar a nossa vida. Porque somos doentes, mesmo quando batemos cartão na igreja. Aliás, talvez principalmente. Sendo que o mundo, então, como eu dizia, como observávamos, o mundo hoje ele está quadrado. Ele está tomado por formas geométricas angulares, muito bem definidas, demarcadas. E isso gera toda uma morte do feminino. E isso por si só já seria o suficiente para eu dizer que justamente, olha, o patriarcado ele é tão estrutural, ele é tão verdadeiro e existente, verdadeiro não, porque uma doença não é verdadeira, mas ele é tão... uma doença não é verdadeira no sentido de que, né, essa nossa deformidade não é o que é verdadeiro. Mas eu digo, é tão real, é tão palpável, que arquiteturalmente está dado. O fato de as cores sumirem, vivermos num mundo cada vez mais cinza, mas cada vez mais destituído da beleza, isso tudo é a masculinização do mundo. Na natureza, o masculino, normalmente, via de regra no reino animal, é aquele que é o cheio de cores, né, todo ornamentado, etc.
Mas em nós, no ser humano, isso é o feminino. É no feminino que está a ornamentação. Aquilo que é intrincado. O que eu quero dizer com intrincado? É o rococó, é o barroco, é o detalhe, é a renda, é a delicadeza, é a multiplicidade de cores, de tons. Tudo isso é do mundo feminino no reino humano. É do feminino. E quando nós olhamos, então, portanto, esteticamente para o mundo, nós vemos que o mundo está extremamente masculino. Humanamente masculino. Destituído da sua suavidade, da sua cor, da sua fluidez, da sua delicadeza, do seu intrincado, das pequenezas. E isso, por si só, basta para dizer que o patriarcado existe. Ele é muito real. Muito. Quando nós estudamos, né? Quando nós vemos, hoje em dia está muito em voga, não sei se vocês já viram, nas mídias está em voga, eu gosto de estudar isso. Me chamou a atenção, né? Esse tipo de estudo, e aí eu tenho observado uma coisa ou outra, ainda que não me aprofundado, não tenho o intuito de me aprofundar nisso, mas acho muito interessante que hoje em dia está muito em voga as pessoas, principalmente mulheres que trabalham com identidade de imagem e com conceito de imagem, né? De como se vestir bem, como se conhecer em termos de massa, de estrutura óssea e muscular e de gordura. E é muito interessante porque tem algumas teorias. Começou com uma mulher que ela trazia o yin e o yang. Eu não vou saber citar o nome dela agora, mas ela trazia o yin e o yang em termos corporais, dizendo que existem mulheres e homens, né, modelos corporais, que são mais yang, que é o masculino, e mais yin, que é o feminino. E que, portanto, tem características diferentes, claro, e ela fazia uma relação com os animais. Então, quanto mais yang uma pessoa fosse, mais ela tem visualmente dado, né, uma estrutura óssea e muscular proeminente. Mesmo quando em sobrepeso, tá, gente? Isso não tem nada a ver com ser magro ou ser gordo. Mas sim o que visualmente realmente a pessoa nos passa enquanto aquela impressão que a gente tem, sabe? Visualmente. E tem pessoas que passam, mesmo pequenas, mesmo magras, melhor dizendo, mesmo magras, elas passam robustez óssea. As próprias modelos hoje em dia são assim, né? Está muito em voga justamente a beleza, né, e o achar bonito aquilo que é masculino. E as modelos de hoje em dia são exemplo disso. Elas são todas muito mais masculinas do que femininas. No sentido de que não é que falta peito e bunda, não é sobre peito e bunda e cintura. Não é sobre isso. Mas o fato de que é característico do masculino ser alto, ser muito mais osso e músculo visualmente, rostos mais quadrados, corpos mais angulares, do que uma Marilyn Monroe, por exemplo, do que as belezas gregas de antigamente. Vejam, a Marilyn Monroe, ela é o extremo yin. Por mais que uma Gisele Bündchen seja linda, e é linda, e eu, por exemplo, sempre achei magnífica, a mais bela de todas, a Angelina Jolie,
tirando a sua fase muito magra, né? Mas sempre achei ela assim, belíssima. Tirando o fato de que, sim, são lindas, ainda assim, elas carregam muito do masculino. São mulheres de porte de cavalo, né? São grandes, são passam algo de poder, de, enfim, de angulação, justamente de ângulo, de de características que são muito mais do masculino do que do feminino, porque elas estão do lado yang do espectro. E uma Marilyn Monroe pode ser... Eu mesma, durante muito tempo, achava assim, não é tudo isso. Não é tudo isso que achavam. E até que um dia eu falei, não, eu tenho que parar porque isso é preconceito. Eu preciso olhar verdadeiramente e parar de reproduzir algo da minha cabeça. E aí eu fui verdadeiramente buscar olhar para ela em imagens, filmagens, etc., né, fotografias e filmes, para verdadeiramente ver o que as pessoas viram e por que ela realmente é uma beleza que hoje eu concordo plenamente, é imbatível. Pode Gisele Bündchen ser linda, mas a Marilyn Monroe, ela carrega algo que ela é extremo yin. Ela é a pura feminilidade. É assim, pura feminilidade. Não tem nada de masculino nela. E é por isso que ela é algo tão raro e belo. E por isso que ela é a que melhor representa aquilo que é feminino. E é imbatível nisso. E é nisso que está a sua beleza. Não que as outras mulheres sejam feias. Não é porque tem alguma característica masculina que seja feia. Eu mesma tenho muito da característica masculina. Não tem nada a ver com isso. Mas o fato é que o mero fato dela ser totalmente yin faz com que ela seja a representação daquilo que está em morte no mundo, em termos estéticos. Uma Marilyn Monroe jamais desfilaria, de fato. Jamais seria considerada um padrão de beleza, de passarela. E ainda assim é a mulher mais bela de qualquer uma que caminhe numa passarela, em termos de representação do feminino, do que é verdadeiramente uma mulher, em toda a plena aparência da essência do feminino. Ela é a que melhor representa isso, sem dúvida alguma. Então não é uma questão de, mas eu gosto mais da Gisele Bündchen. Não, tá. A gente pode gostar mais de quem a gente quiser. Eu estou falando de algo específico, né? Que é do feminino, em específico. E ela é a melhor representante disso, portanto. Agora, ao mesmo tempo, com tudo isso, então, nós vemos que o patriarcado está em pleno vigor em termos estéticos. A ponto de, né, hoje em dia, talvez uma Marilyn Monroe nem faria sucesso, nem chamaria qualquer atenção, enfim, não, né? Ou mesmo fazendo sucesso, é que nem ela falava, né? Não sou burra, porque é tirada de burra, né? Porque supostamente o intelecto é o homem, o campo da razão e da lógica é o masculino, né? O homem. E então tem coisas que a gente acaba achando assim que destitui-se a pessoa, aquela característica, melhor dizendo, né? Destitui-se uma característica daquela pessoa por conta do que ela representa. E é claro que não é porque uma Marilyn Monroe tem toda a aparência do feminino, ela é a pura expressão, ela nasceu de fato. Aí você vê que realmente a pessoa nasceu
para ser a representação do puro feminino. E que não é porque ela nasceu para ser a pura representação do feminino que internamente ela não seja muito masculina. E aliás, a probabilidade é gigantesca de que o interno dela seja masculino, porque tem que haver um contrapeso em algum lugar, né? Então, muito provavelmente, de fato, falam que ela era uma grande leitora, né? Que ela lia muito, que ela era muito inteligente, e não é de se surpreender. Apesar de todas as piadas com loira burra, mesmo ela não tendo sido originalmente loira, etc., mas belíssima, desde qualquer antes de mudança, né, fosse plástica ou de cabelo, etc. Ela já era belíssima antes, ela já era lindíssima, lindíssima. E é claro que é importante sabermos que é o seguinte, a gente pode acentuar ou atenuar as características masculinas e femininas em nós, mas a gente não consegue mudar o nosso padrão corporal. Isso é muito importante. Eu citei essa mulher, né, eu não me lembro o nome dela, mas que ela começa essa teoria do yin e do yang em termos corporais, e depois isso é mais desenvolvido também por outros dois caras. Tem um que fala da essência e tem um que fala realmente da estrutura corporal também, que é o David Kibbe, que é ele que está muito em voga, né, o Kibbe, que ele fala de 13 formas corporais diferentes, né, 13 possibilidades de manifestação diferentes. E tem um outro, que eu não vou lembrar agora o nome, esse outro. Enfim, mas o que importa, eles sistematizaram, né, essas pessoas estudam, porque David Kibbe, por exemplo, ainda está vivo, estudam e buscam sistematizar justamente esse olhar para os corpos de maneira a classificar o feminino e masculino neles. É claro que a gente pode ter o aperfeiçoamento dessas técnicas e devemos buscar isso tudo é muito recente. E então, portanto, não quer dizer que seja algo perfeito, não quer dizer que vai agradar todo mundo, não quer dizer que não possa ser melhor, etc. Não quer dizer que essas pessoas não errem em suas teorias, todos somos passíveis de erro, de falha e tudo mais, mas é um fato de que arquetipicamente eles estão corretos, né? Tudo isso tem uma aplicabilidade muito específica e que nos ajuda justamente a observar as coisas de uma maneira um pouco mais clara. Então, é válido, né, estudar e conhecer essas coisas, caso assim nos interesse. E aí o interessante é que, justamente, da mesma maneira como nós vemos essa morte do feminino no exterior, nós vemos também que daí os homens vão reclamar, né? Que no fundo, não, o patriarcado não existe. E hoje em dia tem as red pills. Gente, isso é uma bobagem, tá? Por favor, fiquem longe dessa bobajada. Isso é, nossa senhora, assim, ó. Homens red pill, por favor. Isso não existe, né? Isso é uma bobagem tão grande, se não maior do que o próprio feminismo. É muita bobagem. Muita bobagem. E homem que fica querendo defender red pill na vida é igual mulher que quer defender que feminismo não é sobre mulher ser mais que homem, é sobre ser igual, né? Equidade, igualdade, blá blá blá. Isso é bobagem. Enfim, são só deformidades. Feminismo é deformação do que é feminilidade. E red pill é deformação sei lá do que, né? Enfim, é a deformação da masculinidade, é o próprio machismo em voga, porque é a própria deformação da masculinidade verdadeira. E jurando que está buscando a masculinidade verdadeira, né? Que é igual ao feminismo, né? Jura que está buscando a feminilidade, mas não, está matando ela mais ainda, né? Está terminando de enterrar. É meio que isso. Porque no fundo, o que seria a suposta luta contra o patriarcado? Seria voltarmos esteticamente ao feminino. Mas não voltar ao que era antes, como se, não, porque era tudo lindo antes. Não, não era lindo antes.
dessa vez tem que ser uma retomada com maior ciência. Porque antes não se fazia essas coisas sabendo, como hoje temos a oportunidade de saborear e saber dessas nuances. Então, há que se ter um reavivamento da beleza que advém do feminino, porque necessariamente advém do feminino em termos humanos, e ter um reavivamento, então, do feminino, de tal forma que seja ainda mais bonito e ainda melhor e mais consciente do que já foi um dia. Então, não é pintar as casas de colorido simplesmente por pintar, mas é realmente estudar as cores para entender o que se faz, para saber o que se faz e intervir esteticamente no planeta, né, nas nossas vidas, de maneira a sabermos o que estamos fazendo, gerando mais ou menos harmonia e gerando vibrações específicas, porque as cores nos colocam em determinados humores, em determinadas vibrações específicas. Tem quem possa achar tudo isso bobagem, não é bobagem. Tudo nos influencia. E ficarmos num ambiente, num quarto em todo pintado de branco, de preto, de vermelho ou de azul, altera a nossa, até o nosso batimento cardíaco, altera a nossa percepção das coisas e lida com as coisas. Então não é bobagem. E no dia a dia pode não ter um efeito tão forte como estarmos fechados num quarto com uma cor só específica, mas também nos afeta. E a conta-gotas, né? A conta-gotas. E o mundo está cada vez mais cinza, e cinza já está sendo cada vez mais comprovado que é a cor da depressão, é uma cor que deprime. Eu moro numa casa cinza, com detalhes brancos, uma casa histórica, tombada, que um dia foi inclusive um abatedouro, descobri no dia que me mudei que foi um abatedouro, olha que beleza, né? E enfim, e é muito impressionante, porque eu já cheguei a ouvir, assim, que antes ela era azul e branca, estilo meio... azul e branco é uma combinação típica de marinheiro, né, de coisas oceânicas, e de ter quem achasse que ficou melhor de cinza do que de azul. Era um azul escuro, bonito. E eu fico impressionada de como que alguém pode achar que cinza é mais bonito que azul, no sentido de que para o nosso dia a dia vai ser algo melhor. É como dizer, né? Ah, o céu é azul, vou pintar de cinza que vai ficar melhor. Enfim, não tem como, sinto muito, não tem como. Ainda que o dia cinza, nublado, por exemplo, tenha a sua beleza, nós precisamos ter casas azuis também, né? E me parece que aquela casa, esta casa que moro, ela era muito mais bonita azul do que cinza. Então é voltarmos a colorir as coisas e fazer também construções arredondadas sem precisar voltar para oca. Não é voltar a morar em oca e caverna, mas é compreendermos o que significa verdadeiramente termos construções que são tipicamente femininas, tipicamente masculinas, e o que é inclusive uma imbricação de ambos. Como encontrar um lugar em que a beleza clássica se apresente, né? Em que masculino e feminino estão em perfeita harmonia. Porque o extremo yin, ele é belíssimo para representar o feminino. E o extremo yang é belíssimo para representar o masculino. Mas existe um ponto de encontro também, né? Entre ambos. E na teoria de identidade corporal, por exemplo, esse encontro ele está na identidade clássica, né? Em que você não consegue
dizer na pessoa o que é feminino e o que é masculino, porque está em perfeito equilíbrio. Você não consegue dizer o que é mais o que. Está em perfeita simetria, em perfeito equilíbrio, e, portanto, isso gera um padrão de beleza clássica. Então não é voltarmos para as coisas como eram antes, mas sim conseguirmos gradualmente fazer uso do extremo feminino, do extremo masculino e da harmonia entre ambos, até assimétrica ou simétrica, de maneira a compreendermos o que isso gera nas nossas vidas. Quais tipos de padrão, de vibração, de, enfim, de relações que isso gera em nós mesmos e entre uns e outros. Assim como, então, eu dizia, né? Assim como os homens que reclamam que as leis, por exemplo, o que muitos dos red pills reclamam, né? Que as leis favorecem as mulheres, que as coisas nas entrelinhas e por dentro da estrutura, né, a parte interna da estrutura do mundo, ela é feminina e, portanto, oprime os homens, etc. E é verdade. É verdade. É verdade que nós estamos também, assim como o feminino está morrendo do lado de fora, está morrendo, né? Está morrendo é ser otimista, né? Já morreu. Nós já matamos o feminino do lado de fora. O que resta de feminino ainda é um Taj Mahal da vida e algumas parcas coisas de culturas antigas e de coisas antigas que a gente ainda conserva, mas o fato é que, assim como o feminino está morto do lado de fora, o masculino cada vez mais está morto do lado de dentro. É um fato. E isso é, inclusive, uma deformidade que reflete também o fato do nosso espírito. Nós estamos, né, num período de morte espiritual completa, no sentido de que, não à toa, Nietzsche disse, né, Deus está morto. E aqui já foi comentado, o Deus é o masculino, é o puro masculino, que se apresenta como? No círculo perfeito. O círculo é o quê? É o feminino. Esse é o paradoxo. Deus é o perfeito masculino, que se apresenta no perfeito feminino. E isso não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo, enquanto homem. Veja, o fato de Jesus Cristo nascer encarnado enquanto criatura, o fato de Deus ter se feito criatura, isso é o perfeito feminino. O perfeito feminino não é ele nascer mulher. O feminino em Deus, a plenitude de Deus sendo revelada, o círculo perfeito é Deus encarnado. De tal forma que a criatura é feminino, né? Perante Deus nós somos o polo feminino. E quando Deus se faz criatura, é o masculino, é o espírito, é o puro masculino, é a pura ação que vem e que nasce em carne e sangue humanos no puro feminino, tornando-se puro feminino, perfeito feminino. Por isso que Jesus Cristo é perfeito. Porque é realmente o perfeito feminino. Sendo que o perfeito feminino e o puro feminino, como é que ele se apresenta em sua forma ideal, né? No perfeito masculino. Por isso que quando Cristo vem, os polos são invertidos, são trocados. Aquele que era puro masculino se torna masculino feminino, e nós que somos puro feminino devemos nos tornar feminino masculino. Portanto,
devemos buscar uma vivência do espírito, né? Buscar uma vivência que se torna sublimada perante as coisas materiais. Então, também não é balela que internamente as estruturas, o masculino está morto. Ele de fato está morto. E esteticamente e estruturalmente, essas coisas todas podem levar alguém a dizer que Deus está morto. É óbvio que ele não está morto, mas que nós matamos as coisas que essencialmente, aquilo que essencialmente, esteticamente e internamente representam Deus. Agora, é claro que o que nós devemos buscar, né? Devemos buscar justamente um feminino que se apresenta como masculino. Então, esse é o paradoxo. Toda essa deformação do mundo, ela é um grito de socorro. E um grito de socorro que busca justamente as maneiras tortas encontrar aquilo que devemos buscar de fato, que é um feminino que se apresente no masculino. Acontece que é isso, no mundo isso é dado de maneira deformada. Até porque não significa tornarmos as coisas ao redor masculinas. Deus, que é o puro masculino, ele se apresenta como um masculino ainda assim. Jesus Cristo nasce homem. E isso é muito importante. Não é à toa essas coisas todas, porque Deus não tem gênero. Né? Se a gente vai no radical da coisa, Deus não tem gênero. Ele é feminino e masculino. Mas, quando ele se manifesta para nós, essa manifestação de Deus, ela se dá de maneira ordenada, de tal forma que nós possamos ganhar consciência em relação às coisas. Então não é à toa que Jesus Cristo nasceu homem e não mulher. Porque ainda assim, ele é o puro feminino, porque ele se torna a criatura, puramente criatura. É a criatura mais pura, né? Sem estar destituído do seu masculino. Sem estar destituído da sua divindade. Sendo que a sua divindade é aquilo que se carrega em primeiro plano. Então, o próprio lado criatural nosso, nós, ao contrário de Deus, devemos carregá-lo em primeiro plano. Então, deveríamos esteticamente ter esteticamente o feminino e internamente o masculino, tendo cuidado, né? Tendo cuidado de entender que é um feminino espiritualizado e um masculino concretizado. Mas não porque se torna concreto, parede. Não é porque se torna parede, casa masculina. Porque se torna o estético masculino. Isso é falso. Isso é o campo das aparências. Isso é falso. Isso se torna opressão. Isso se torna morte. Isso se torna doença. Que, graças a Deus, se nós nos tornamos amigos dessas coisas, se tornam grandes reveladores, né? Agora, tornar-se amigo da morte, da doença, isso é muito difícil. É fácil de se falar, é difícil, sem que isso se torne uma elevação do mal.
É muito difícil, porque é se tornar amigo da própria inconsciência e do próprio inimigo, é amar o inimigo sem que haja uma exaltação do mal. Isso é muito difícil. A gente fala, é muito cheio de palavrório, verborrágico, mas na prática isso é muito difícil. Se tornar amigo e andar com o traidor, né? Receber o beijo na face, sem hora alguma se revoltar contra isso e ao mesmo tempo sem exaltar esse Judas, é muito difícil. Mas compreendendo que é a ele que eu que me entrego, né? Não é ele que me mata, eu que me entrego por amor. Isso é muito, muito difícil. De toda forma, o que devemos buscar é justamente, assim como Cristo Jesus, ele vem e se torna o puro feminino em termos de encarnação, de se tornar uma criatura, de se tornar plenamente humano, e por isso que é Deus. Não faz sentido que não seja Deus, não faz sentido. Entendem? É Deus. A gente pode até falar que é anjo, arcanjo, serafim, querubim, porque para nós, né, eles representam o espírito. E de fato, né, são seres espirituais e não seres materiais e espirituais como nós, da mesma forma que nós. São seres espirituais. Mas devemos lembrar, né, por que João e o fogo de João não é a mesma coisa que o fogo divino de Deus. E por que, portanto, João não está acima da água de Pedro? O fogo de João, mesmo o fogo representando o Espírito, por que não é o fogo de João que está acima da água de Pedro? Porque isso não é uma questão da gente escolher, é um fato, é assim, né? Está dado, é por vontade de Deus, não é nossa. Porque o fogo de João representa os anjos, representa as coisas espirituais angélicas. Os anjos não substituem Deus. Eles fizeram um trabalho de intermediação que já não é mais necessário, porque nós temos acesso direto a Deus hoje, se assim quisermos, é claro. Porque Deus se revelou plenamente. Então a gente já não precisa dos anjos para falar com Deus, para ouvir Deus e estar verdadeiramente preenchido, né, habitado por Deus. Não precisa de anjo. E o anjo representa o espírito, ele também representa um fogo, ele é um fogo. Ou os anjos, né, são um fogo. Mas não é e não substitui o Espírito de Deus e o fogo de Deus. E é por isso que o fogo de João é diferente de falar do fogo primordial em si. Ele não representa o fogo primordial. Ele representa o fogo daquilo que é espiritual angélico, né? E João nos ensina muito bem, graças a Deus, em Apocalipse, a não nos ajoelharmos na frente dos anjos. E, portanto, ele cometeu esse erro para que nós não o cometamos. Não nos ajoelhemos na frente de anjos. Por favor. É só Deus. Por isso que anjo nenhum é tão bonzinho quanto a gente acha, pleno como a gente acha, lindo como a gente acha, né? Livre como a gente acha, porque verdadeiramente perfeito, pleno, né? A liberdade em si é só Deus. O resto é resto. E a gente é resto. E a gente, eu estou colocando todas as hierarquias, né? A gente é resto. Só Deus é Deus. E, portanto, uma coisa não substitui a outra. Assim sendo, quando Deus se faz criatura, quando Deus se apresenta como um perfeito feminino, é o perfeito masculino encarnado enquanto feminino, porque feito criatura, nós devemos, verdadeiramente, enquanto seres materiais, femininos, criaturais, nos tornarmos divinos, nos apresentarmos enquanto um perfeito masculino.
que perfeito não vai ser, mas na busca da perfeição, sim. Sendo que nós estamos à frente de tudo o que há no universo. Nós somos os que verdadeiramente têm a competência, as chaves para verdadeiramente nos apresentarmos enquanto imagem e semelhança de Deus. Só que é um reflexo, é uma imagem e semelhança, e a semelhança e não igualdade, e nem equidade, é uma semelhança, porque de fato é um processo outro. Deus se faz homem para que o homem seja feito Deus. É diferente, é um processo diferente. Mas que está necessariamente atrelado, é claro, à plena manifestação de Deus e ao milagre de verdadeiramente sendo esse feminino, nos apresentando enquanto feminino, conseguirmos nos tornarmos dignos da manifestação do perfeito masculino, enquanto um divino da criatura. E tudo isso nada mais é do que santidade. Os santos logram isso, e por isso que é tão difícil ser santo, ainda que seja algo extremamente simples, extremamente simples. E tenha santos por aí que não são canonizados, mas que são santos. De toda forma, é importante passar pela canonização, né? É claro. E então, é claro que internamente, aquilo que nós temos interno às estruturas, matou-se o masculino. E nisso os homens têm razão de reclamar, de que as leis e os regimentos internos, as regulamentações, né, a maneira como as estruturas fluem internamente, é muito feminina. O que parece algo absurdo de se dizer, porque, né, dentro de empresas, por exemplo, há todo o lance de hierarquia e, enfim, de chefia e competição, etc. Isso é tudo muito do masculino, né? Tido como muito do masculino. Mas, ao mesmo tempo, só o fato de ser algo silencioso, muitas vezes, e de ser um jogo realmente de sedução e de convencimento, sabe? Dessa lábia, dessa sedução, desse convencimento, desse puxa-saquismo, dessa... Enfim... essa astúcia toda é muito feminina. Muito feminina. E bom, por aí nós vemos como que é por isso que as ideologias deformam as coisas. Porque elas vão te dizer como lidar com essas coisas, de maneira a acabar com elas. E é óbvio que, creio que fica claro, ou deveria ficar claro com tudo isso, que não é a ideologia que vai acabar com essas coisas todas. Não é eu tomando Red Pill, essa bobagem de Matrix, meu pai do céu, o que esse filme fez com a nossa cabeça, né? Que bobagem, que perda de tempo, quanta deformação advinda disso, né? É impressionante. Surgem coisas boas também, mas é isso, né? As coisas boas são sempre por Deus, porque pelo ser humano, meu pai do céu, é só deformação atrás de deformação, né? É uma coisa impressionante. Mas não vai ser Red Pill que vai fazer os homens acordarem para uma realidade, mudar a realidade interna das estruturas, etc. Né? E assim como não é feminismo que vai alterar
as coisas masculinas no mundo, em termos dessa grande proliferação, né, estética do masculino, horrenda. Não são as ideologias que vão nos salvar de nós mesmos e as nossas doenças. Elas são as nossas doenças. Elas são as nossas deformidades. Elas é que causaram essas coisas todas. Porque, na verdade, a gente não tem que buscar feminismo. Tem que buscar a feminilidade. E a feminilidade tem a ver com Marilyn Monroe. Tem a ver com sensualidade, com formas redondas, com carne, palpabilidade. Tem a ver com cores. Tem a ver com intrincamento das coisas, detalhes, delicadezas. Assim como o masculino, as nossas leis, que, nossa, é uma enrolação só, elas sim deveriam ser agudas, angulares, específicas, retas, né? Aqueles ângulos que não deixam dúvida. Você não encontra a brecha. Não precisa de 1001 formulações, 1001 frases para dar conta das coisas. Ser algo pontual, específico, limpo, sem cores. Não tem que ter várias cores, várias interpretações, várias possibilidades. Não, preto e branco, cinza, que seja, mas específico. Regras muito mais específicas. Se as empresas de fato tivessem regras específicas de vai, né, ter melhor condição no trabalho, vai ascender quem verdadeiramente tiver lá, né, determinadas regras que sejam justas, que sejam claras. A gente pode até achar que isso vai aumentar a competitividade. E pode, num primeiro momento, realmente aumentar a competitividade, mas você sabe especificamente o que está regendo essa busca. Não é amanhã ou depois o meu amiguinho ser promovido porque ele puxou o saco do chefe, porque ele usou de sedução, porque ele tem uma determinada informação, por meios, enfim, sorrateiros, astutos, sensuais, né? Dessa sensualidade vil, que é uma prostituta. Não seria a prostituição, porque hoje não são regras. O que gera muito mais competitividade e competição não são as regras claras dos jogos, das hierarquias, das empresas, etc., das leis. Não. É a prostituição, é a sedução, é o quem suborna mais, quem paga mais, quem dá mais. E se fossem regras claras, específicas, sem mimimi, sem rococó, a gente saberia com o que está lidando. Ponto. E seria as claras. Aquele lá tá ali naquele cargo porque ele fez tal coisa. Porque ele tem determinadas competências, de fato. Porque as suas obras condizem, né? Condizem com a fé da empresa, com o que a empresa, né, mostra que ele tem fé no trabalho dele, mostra que ele acredita nisso. Entendem? É por isso que Cristo ele vem. E quais são os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. É isso. E aí tem, é claro, né, o desenrolar disso, amar os inimigos, né? Esse próximo. Não é só quem a gente acha que deve amar, é o inimigo.
E amar o inimigo e amar o amigo, tanto faz, amar o próximo é como? É curando os enfermos e pregando o evangelho. Então é claro que tem as explicações. Mas é super específico. Ah, você quer cumprir as leis? Tá. São essas duas aqui. Faça isso e pronto. Quer me seguir? Odeie a sua própria vida. Pegue a sua cruz e me siga. É sempre. Não tem floreio, não tem colorido, não tem floreio. E é por isso que hoje em dia toda uma falação, né, de Jesus Cristo, como seguir Jesus Cristo? Hoje em dia tem muitos meios de seguir Jesus Cristo. Não tem não. Não tem muitos jeitos de ser cristão. É algo muito claro e específico, branco e preto. E que gera depressão, porque é isso, é o cinza que gera depressão. Da depressão a gente, nossa Senhor, palavras duras, né? Dá depressão, porque acaba com o nosso mundinho colorido. Acaba com a ideia colorida de Deus que a gente tem. Põe o pé no chão na hora. A gente vê na hora o quanto a gente é vil, pecador, orgulhoso, soberbo, vaidoso. O quanto nós somos deformidades ambulantes, monstruosidades. Nós somos monstruosidades ambulantes, gente. E essas coisas todas, é isso. Não são para dar depressão realmente a gente se matar. Não é isso. Mas é para verdadeiramente fazer com que o trabalho seja real e verdadeiro, de acordo com Deus de fato e com o plano de Deus para nós. Porque quem passa por essa tormenta encontra o verdadeiro júbilo, encontra a verdadeira alegria e felicidade e profusão de cores na vida. E é por isso que quem passa por isso, quem vê que realmente nós estamos doentes, nós somos seres verdadeiramente horrendos, todos os dias, o tempo todo. Só quem consegue ver realmente o grau da nossa malignidade neste mundo é que verdadeiramente também, ao mesmo tempo e paradoxalmente, consegue ver Deus no próximo. Ver a expressão material de Deus ao seu redor. São Francisco, por que ele pode chegar ao ponto de justamente ver Deus em todas as coisas, nos animais, na lua, no sol, nas estrelas? Não puro pieguismo, não materialismo. Ele não cultuava a matéria, não é sobre isso. Mas ele sabia ter um profundo amor pelo feminino, e não à toa ele tinha Santa Clara acompanhando ele. Os dois são muito especiais, muito, muito. Porque verdadeiramente ele chegou num ponto de odiar a sua própria vida. Ele verdadeiramente se despiu da sua vida. Então, ele verdadeiramente chegou até o ponto de odiar as coisas que ele via e vivia. Ter repugnância de todas as coisas. E se entregar nu, porque ele fica nu perante o bispo. Se entregar nu para as coisas de Deus. E quando ele está para morrer, ele também pede aos seus irmãos para que o coloquem nu sobre a terra. Não é à toa essas coisas. Vejam, eu não aguento isso, né? De que tem historinha, já ouvi historieta de que São Francisco morreu na guerra e aí usaram o corpo dele para São Pedro habitá-lo e fazer o que fez. Ser de fato São Francisco.
Você fala, cara, muito legal essa historinha. Já falei aqui que é impossível isso ser real, né? Mas, muito legal essa historinha. Só que, vejam, o que é muito maior? São Pedro habitar São Francisco num passe de mágica? Né? O espírito petrino habitar aquele corpo que era de um outro espírito e aí ser São Francisco por um passe de mágica e vão lá e vamos conectar aqui, né, os éteres e não sei das quantas, a mágica, uau, vamos fazer mágica. Ou de fato um homem simples passar por uma conversão milagrosa. Eu não sei vocês, mas apesar da magia atrair muito aos olhos e parecer algo muito, nossa, que legal, muito legal, sensacional, fantástico, uau, me parecia algo muito, nossa, estilo de vida que todo mundo queria ter, né? Estralar o dedinho, mexer narizinho e as coisas acontecerem, me parece muito mais difícil, muito mais sensacional e verdadeiramente algo grande. Um ser humano normal, mesmo que seja Pedro reencarnado, não importa, não importa. Mas um homem passar por uma conversão tal que ele se torna um São Francisco. Se torna, né? Vive de fato a sua santidade de acordo com Deus, né? Isso para mim me parece algo muito mais que eu falo assim, como isso é possível? Um espírito habitar um corpo? Tá, tudo bem. Isso não é nada demais. Mexe aqui, mexe acolá. Não tem nada demais. Agora, como é que uma pessoa simples, banal, normal, se torna um santo? Isso é algo que eu não consigo compreender. Isso é algo que me parece um mistério tão grande que chega a ser quase inacreditável, porque nós somos seres horripilantes, como eu falei. Nós somos seres horrendos, doentios, vis. E aí, de uma deformidade dessa, Deus faz um santo. Capacita a pessoa a tal ponto que não é por ela, não é que ela fez algo lindo, admirável, não. Ela não fez nada para merecer aquilo. Absolutamente nada. Deus simplesmente dá a graça dela passar pela santidade, dela receber a santidade. E haver a graça também para que isso, sendo um milagre, necessariamente a pessoa tenha que aceitar, porque Deus pode dar e a gente negar. Mas ele aceitar. E aceitar com uma prontidão tal que com a minha idade o cara tinha reformado a igreja. Tava causando mudanças que assim, que nem em sonho eu conseguiria realizar, sabe? É um negócio absurdo. Altera todas as coisas do universo. E aí, sério que alguém vai achar o máximo colocar um espírito dentro de um corpo e achar que é assim que as coisas se dão? Ah, por favor, gente, me poupe. Levar magia a sério até a adolescência vai lá, sabe? É igual, justamente, é igual política.
Você levar a política a sério até a adolescência, vai lá, mas depois você começa a desconfiar. Tem pessoas que desconfiam de quem não se envolve com política, né? Eu desconfio de quem fica envolvido com política até depois da adolescência. Depois dos 30, vai. Porque nos 30 é o auge de quando a gente começa a pensar, supostamente. Tá com a mente bem formada. Aí depois dos 30, você continuar, se usar uma ferramenta como a mente para política, é de se desconfiar. Me desculpe, mas é. Entendeu? É de se desconfiar bastante. Sei lá, né? Jesus Cristo nunca se envolveu com política, cara. Não adianta a galera religiosa, filosófica querer... Ai, porque quem não mexe com política que é ignorante. Jesus Cristo nunca deu pitaco em como César, Herodes e fosse quem fosse Pilatos conduzia as coisas. Nunca. Nunca. Então, nunca concorreu para posto político. Nunca nada de política. Política simplesmente não interessa. É isso que a gente não entende. Que não interessa, não importa. A polis não importa. Platão é lindo, Sócrates também, não importa. Até eles, para seguir a Cristo, a gente tem que passar a odiar. No sentido de justamente deixar para estar. Abandona pai e mãe. Abandona. Tem limite. As coisas desse mundo têm limites. Claros e específicos, gente. Não percam tempo de vida, vitalidade de vocês, sabe? Energia, pensamento ruminando coisas políticas, gente. Vivam a vida de vocês da maneira mais espiritual possível. Porque mesmo a questão do feminino e masculino, ela só vai ser resolvida não é com novas leis apenas, porque a gente só vai realmente mudar estruturalmente as coisas e internamente as coisas quando formos nos espiritualizando. E mesmo assim, olhe lá, porque não é aqui o reino eterno. Quando parecer que as coisas ao redor estão muito bonitinhas e agradáveis, desconfiem. Porque provavelmente é quando elas estão no auge da sua nojeira. No auge da sua perversidade. Sabe, sociedades muito bonitas, então, é tudo justamente, tudo por fora um rococó, por dentro leis muito claras, etc. Desconfiem disso também. Porque não é desse mundo. Não é nesse mundo. Então não tem jeito, né? Não tem jeito, porque não é aqui que a gente vai viver as coisas. Não é tornando as aparências femininas e as leis masculinas, né, o ordenamento das coisas masculinas que vai estar tudo bem. Não vai estar, vai ser falso, necessariamente. Porque a vivência do eterno não é aqui. Sinto muito. Sempre será uma deformidade. Agora, é claro, a partir da hora que o príncipe deste mundo foi expulso, e a partir da hora que temos a mesma capacidade divina de expulsar o mal das nossas vidas, é claro que a vivência aqui neste mundo, ela se torna algo para o nosso crescimento, para a plenitude da nossa expressão. E isso é magnífico, porque isso se torna verdadeiramente uma pedra de fundamentação. Mas isso não tem a ver com política, entendem? Não tem a ver com as aparências exteriores e interiores das coisas. Porque o interior também pode ser só aparência. A grande questão é que quando verdadeiramente nós morremos na cruz, junto a Jesus, para que o mal seja expulso,
tudo que tem relação com política cai por terra, é expulso junto. Porque verdadeiramente vivemos para Deus. É por isso que os santos não se envolvem com política. Bobagem. Aí a gente pode falar, mas as ações deles, né, é política. Claro, né? Porque altera o mundo. E o mundo é político, porque o mundo é doentio. E eles curam o mundo. Então é claro que altera as coisas políticas do mundo. É claro que uma Santa Teresa de Calcutá altera as coisas politicamente falando numa Índia e ao redor do mundo. É claro. Mas ela não precisa se envolver com política diretamente para isso. Ela pode conhecer líderes políticos, ela pode, né, etc. Mas o ato dela em si não é um ato político. Não é sobre política, é sobre o espírito. É sobre a cidade de Deus e não a cidade dos homens. E não é possível a cidade de Deus estar plenamente expressa aqui na cidade dos homens. Isso não é possível. Ainda que nos doa. Mas aqui se torna um plano de fundamentação e, portanto, importantíssimo, irrevogável. Então temos que encarnar, temos que vir, temos que trabalhar aqui, porque aqui verdadeiramente se dá a plenitude das coisas. A expressão plena das coisas espirituais e materiais. Para que sejam fundamentadas e tenham uma vida eterna no verdadeiro reino. Mas sem ser fundamentado aqui, não rola, gente. Não rola. Não vai ganhar consciência de primeiro, segundo, terceiro céu. E nós temos que acordar para o primeiro, segundo, terceiro céu. Nós temos que verdadeiramente habitar o céu com consciência. E para isso requer alma, requer vivência material, requer vir aqui e ralar. E não é fácil. Não é nem um pouco fácil, mas é extremamente simples. Tá? Oremos acima de tudo. Oremos. Porque justamente essa questão do feminino e masculino, o masculino não é errado, o feminino não é errado. São coisas maravilhosas, que se complementam, não são opostos, não deveriam estar em briga. O feminino não deveria ser a morte do masculino e nem o masculino a morte do feminino. E também não é cada um para um lado e não se bica, não mexe, não mistura, não nada. Para mim, eu mesma fico pensando, né? Muitas vezes eu fico refletindo. Eu não conheço ainda a fundo. Quero conhecer mais a fundo, mas ainda não conheço tão a fundo. E na igreja isso tem mudado, né? Graças a Deus temos um Papa Francisco, né? Francesco, que tem mudado isso. Graças a Deus, que é masculino e feminino não se bicarem, né? Fecha a mulher num canto, fecha o homem no outro canto e não mistura, porque não tem maturidade para misturar. E uma coisa é cada um ter uma determinada atividade. Né? É muito lindo você ver que uma Santa Clara compreende que a mulher ela é o polo estável e de introspecção, de contemplação, e um São Francisco compreender que ele é o polo ativo, de ida para o mundo, cruzada, cavalheirismo, né? Pregação, uma atividade de verdadeiro apóstolo, né? De verdadeiro discípulo e seguidor de Cristo, imitador de Deus de fato. É muito lindo vermos que os dois compreenderam isso de tal forma sublime que trocavam escritos, né? Eles tinham... Mas é isso, como o homem e mulher não se misturam, né?
escritos secretos, né, até onde eu saiba, né, provavelmente porque justamente as pessoas não compreendem o que é um feminino e um masculino que não seja levado pela sexualidade em termos de tem um interesse sexual no meio, né? As pessoas não entendem o que é genuinamente o feminino e o masculino se completarem numa completude sagrada. E que isso só aumenta a santidade de ambos. Se amaram da maneira, de fato se amaram, né? Mas eu digo, mesmo enquanto homem e mulher se amaram, para além de irmãos, amigos, etc. É um amor que nós não conhecemos, né? Nós não compreendemos. Porque é justamente destituído da necessidade de uma comunhão carnal, né? Em termos de que isso não precisa ganhar expressão sexual. É algo muito superior. É a verdadeira vivência do feminino e masculino para além das aparências. E sim, em sua verdadeira essência. E aí eu me questiono muito se justamente masculino e feminino deveriam estar, né? Tranca a mulher de um lado, tranca o homem do outro. E não se mistura. Tem que estar em conversa. Tem que estar em completude. Tem que estar em acordo, em complementaridade. Por isso que não é isso, vamos pro mundo espiritual e ficar só lá como se não fosse mais ter mundo material. Não é sobre isso, gente. Não é sobre irmos pro puro masculino e ficar lá e acabou o feminino. Acabou a expressão feminina e material das coisas. Não é assim. Temos que tomar muito cuidado. Porque senão a gente fica achando muito que é para sublimar as coisas, é para ir pro espírito e fica achando que justamente é abandono da matéria. É ter que abandonar porque a matéria aprisiona. Matéria, aquela bruxa malvadona. Complicado isso, né? Muito complicado. Homens que colocam a mulher nesse patamar, né? E pessoas que fazem essas afirmações sobre a materialidade e a mulher e o feminino. Enfim, a gente tem que se livrar dessas coisas. Sei lá, né? Eu olho com mais atenção para pessoas que reproduzem essas coisas, porque é muito complicado. Tem que se olhar com o mesmo olhar criterioso, ainda que amoroso, sempre acima de tudo amoroso, mas criterioso. Então é o mesmo olhar criterioso, ainda que também amoroso, daquela pessoa que nós vemos que é puramente materialista e o espírito não existe. Deus não existe. Você fala, olha, quem mata a matéria e quem mata o espírito, esses tipos de pessoas a gente tem que respirar fundo para lidar, porque são extremos e pessoas que estão realmente doentes. E é claro, né, a gente tem que ver a prática da pessoa, principalmente, não só o palavrório dela, né, temos que tomar esse cuidado também. É importante lembrar. Às vezes a pessoa fala que não acredita em espírito, mas é uma pessoa muito mais espiritualizada do que a gente imagina. Tem que tomar esse cuidado. E também fala mal do feminino, mas pode ser alguém que também trate o feminino muito melhor do que a gente imagina. Tem um cuidado com a matéria muito maior do que a gente imagina. Então, devemos acautelar-nos em relação aos julgamentos fáceis. Mas ainda assim sermos criteriosos, né? Justamente observarmos
para ganharmos discernimento em relação ao que aquela pessoa está realmente praticando e querendo dizer na vida dela. Se ela está acordada para o fato de que ela ou é hipócrita, ou é incoerente, ou é inconsciente do que fala, não sabe o que fala e também não sabe o que faz, porque mesmo fazendo coisas boas e espirituais, né, ou cuidando das coisas materiais e espirituais, não tem noção do que está fazendo. E por isso que fala uma coisa, faz outra, e ainda age muito como criança. Então, enfim, que tenhamos discernimento, cuidado e que lembremos sempre que, acima de tudo, devemos buscar a Deus. É verdadeiramente Deus que nos dá a possibilidade de verdadeiramente nós aprendermos como fazer uso e sermos expressão de um feminino e de um masculino saudáveis, que se tornem pedra de fundamentação e de passo para as outras pessoas, nas quais as pessoas possam apoiar-se, né, para chegar até Deus, sem afundar numa areia movediça. Lembrando sempre que a rocha de fato é Deus, né? Ele mesmo. Que busquemos Deus, meus caros. E que o nosso masculino e feminino sejam sanados, se tornem saudáveis e, portanto, santificados. Em um casamento perfeito, casamento este celibatário, casamento casto, verdadeiramente casto, para nascimento de Deus, de fato, vivência de Deus, de fato. E que Deus nos guarde e nos guie em nossos passos. Amém. A todos, um forte abraço. Até.